Pessoal, então agora vamos trabalhar um pouquinho com tabelas. Então, nesse painel, que é o painel Insert, nós temos as opções comuns. Entre elas, nós já vimos a linha horizontal, então agora nós vamos trabalhar um pouquinho com tabelas. Quando eu clico em Table, vai abrir a janela da tabela, onde eu posso colocar quantas linhas eu desejo e quantas colunas eu quero trabalhar. E logo após eu dou um OK, como se eu estivesse trabalhando com o Word. Uma vez que essa tabela está selecionada, na parte inferior das propriedades, ele vai mostrar o que pode ser trocado, como por exemplo, as bordas dessa tabela, que eu posso alterar, digamos, para 2. Então, ele tem 5 colunas, 5 linhas, 2 colunas, a tabela está em 200 pixels e borda 2. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho da tabela, eu boto 400 e ela vai aumentar. Eu posso aumentar, por exemplo, ou diminuir o número de linhas e aumentar, por exemplo, o número de colunas logo após estiver pronto. Então, eu vou trabalhar como se eu tivesse no Word, né? Por exemplo, aqui eu quero deixar uma célula só, eu seleciono e na parte das propriedades eu tenho a opção de mesclar células. Eu dou um clique, ele vai tornar uma célula só. Então, tabelas no Dreamweaver. Eu posso selecionar essas células e eu vou ter outras propriedades, como por exemplo, o plano de fundo dessa tabela, o formato, né, H1, H2, posso trocar. Eu posso trocar também se eu quiser trabalhar com negrito, se eu quiser trabalhar com itálico, então é só clicar. Então, recapitulando, pessoal, uma vez que eu clico na tabela, eu vou poder trocar linhas, colunas, o tamanho dessa tabela. Eu vou poder trocar as bordas desta tabela. E também posso trocar o alinhamento. Uma vez que eu seleciono as células dessa tabela, eu vou poder trocar o tipo de letra, né, de cabeçalho. Eu vou poder trocar o plano de fundo. Isso, pessoal. E recapitulando também, eu posso mesclar células. Seleciono as células que eu desejo e clico e ele vai poder mesclar as células, ó. Isso, pessoal. Então, tabela está em comuns, a opção ao lado de linha horizontal. Então, é isso, pessoal. Pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com imagens. Então, estando no Dreamweaver, eu já abri File New, eu já peguei um novo arquivo e eu vou trabalhar com imagens. Então, já trabalhamos com a linha horizontal, já trabalhamos com a opção de tabela, agora eu tenho essa opção de imagens. Quando eu clico na flechinha, ele vai abrir todas as opções de imagem que eu tenho. A mais simples dela é somente imagem. Então, eu clico em Image e eu vou procurar as imagens. No meu caso, eu já coloquei 2 imagens dentro da pasta que a gente trabalha e eu vou dar um duplo clique nessa imagem. Dou um OK. Ele vai abrir a imagem, só que de um tamanho maior. Então, uma vez que essa imagem está selecionada, na parte de baixo das propriedades, agora vai mudar e as propriedades da imagem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar
100 por 100 para que a imagem fique pequena e a gente consiga trabalhar melhor. Então, posso aumentar por aqui também, como se eu estivesse no Word. Então, ó, tem a largura, a altura, o nome da imagem. Eu posso colocar uma borda também nessa imagem, se eu preferir. E posso colocar uma mensagem na imagem, só que daí eu coloco entre aspas. Como, por exemplo, apenas um teste. Essa opção vai aparecer depois quando eu executar e deixar o mouse paradinho em cima da imagem. Então, eu posso trabalhar também com a largura, ó, a largura, a altura, posso trabalhar com a borda e uma mensagem nessa imagem. Eu vou dar um Enter e vou mostrar para vocês aqui, ó, vou salvar, vou vir aqui no browser, que no meu caso é o Mozilla, para vocês pode ser qualquer outro, pode ser inclusive o Internet Explorer, e eu vou abrir esse arquivo para mostrar para vocês como que vai ficar. Só um momentinho. O arquivo que nós estamos trabalhando é o arquivo da quarta aula e nós estamos trabalhando com imagens. Então, eu vou abrir a quarta aula, imagens. Então, aqui está meu arquivo com uma figura normal. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que a gente faz uma figura rollover. Então, olha só, eu venho na opção de imagem e eu tenho rollover image, que quer dizer o quê? Que eu vou ter uma imagem e quando eu passar o mouse por cima desta imagem, ele vai aparecer outra. Então, eu vou ter duas imagens na verdade. Então, uma imagem que vai ser original e uma imagem que quando eu passar o mouse por cima da original, vai trocar. Então, que é o rollover image. Dou um OK. Mais uma vez, essa imagem vai ficar grande. Eu vou clicar nela para selecionar e vou deixar menor, que nem nós tínhamos feito antes. 100 pixels por 100 pixels. Ó, ela ficou pequena, tá? Eu vou salvar, pessoal, e vou mostrar para vocês. Vou teclar aqui, dar um Enter. Então, olha só, aqui é minha imagem normal e aqui é a imagem rollover, que quando eu passo o mouse sobre ela, ela vai trocando. Então, pessoal, sobre imagens, por enquanto, seria isso.